Olá, boa noite, Isaac. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Helena, Tiago, Conceição. Estamos nós aqui hoje revivendo acerca do conteúdo. Nós falávamos, debatíamos há exatamente quase um ano atrás. Estamos aqui novamente, né? Tratando aí do mesmo assunto, uma nova edição do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Tá voltando o filme, né, pessoal? Sejam bem-vindos, a André aqui com a gente, a Gabi também tá chegando. A Luciana, tudo bom, Lu? Doutor Luciano, Alisson. O Hamilton, Osvaldo. Doutor Osvaldo de Salvador. Doutora Cissa, Geise, Rafael. O pessoal está chegando para a gente estar debatendo essa temática importante acerca da nova edição do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, com essa versão aqui em 2021. A gente vai estar revivendo aí, estudando novamente os institutos da suspensão contratual e da redução de jornada acompanhada da redução salarial, mais uma vez, né, pessoal, com uma nova legislação, por meio também de medida provisória. E aí a gente vai estar analisando quais são os requisitos, né, dessa nova edição em relação a esse programa emergencial. Doutor Bezerra, doutor Ferreira, doutor Magidiel também está entrando, doutor Ivânia, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais uma aula por meio aqui do nosso perfil do Direito do Trabalho em Debate. O tema de hoje, o tema da nossa noite será as medidas provisórias 1045 e 1046. A medida provisória 1045, instituindo a nova edição do Programa Emergencial para Preservação do Emprego e da Renda em razão da pandemia, e a medida provisória 1046, né, disciplinando medidas de enfrentamento desse período aí referente à pandemia, onde há afetação direta das atividades econômicas. Bom, pessoal, primeiramente, né, o pessoal tem mais gente chegando agora, sejam bem-vindos novamente. Se vocês acham, pessoal, que esse assunto pode estar interessando a um colega, a um profissional da advocacia, não esqueçam de clicar no aviãozinho aí do lado, compartilha essa live com quem possa interessar. Eu sei que tem muito gestor preocupado, né, com essa nova edição do programa, então é o interesse de muita gente. Pois bem, pessoal, vamos lá. O que nós temos aí de novidade? Medida provisória 1045 e medida provisória 1046 de 2021, com vigência a partir de terça-feira, começou a vigência a partir de terça-feira, dia 28 de abril de 2021. As medidas provisórias, pessoal, elas se parecem muito com as medidas provisórias do ano passado, do ano de 2020, quando a gente passou a vivenciar essa situação de lockdown com a suspensão temporária das atividades econômicas e veio a regulamentação de medidas tanto para enfrentamento durante esse período aí de afetação dessas atividades econômicas por conta da pandemia, como também a instituição do Programa Emergencial de Preservação de Renda e dos Postos de Trabalho. As medidas provisórias do ano passado, nós tratamos da medida provisória 936 de 2020, que versava acerca do programa, e da medida provisória 927 de 2020, que versava acerca das medidas em específico
que poderiam ser utilizadas pelo empregador durante esse período de suspensão das atividades econômicas. O que aconteceu no ano passado? A medida provisória 927, aquela medida provisória que tratava teletrabalho, antecipação de férias, ela perdeu a sua vigência, não foi convertida em lei. A medida provisória 936, ela foi convertida na lei 14.020 de 2020. E o que a conversão dessa medida provisória 936 nessa lei 14.020 trouxe? A lei 14.020, claro, doutor Rodrigo está perguntando se eu admito perguntas. As perguntas são de vocês, eu estou aqui para responder. Eu vou só, doutor Rodrigo, contextualizar um pouquinho para a gente poder entender os institutos e aí o nosso debate está aberto. Prazer enorme responder aí a todas as perguntas. Pois bem, a conversão dessa medida provisória 936 na lei 14.020 regulamentou o programa emergencial com aquelas medidas básicas: pagamento do benefício emergencial, possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e a possibilidade de ajuste, mediante acordo, da redução da jornada de trabalho, acompanhada da redução salarial. Qual foi o problema da Lei 14.020 de 2020? A Lei 14.020 de 2020 trouxe a possibilidade, inclusive, da prorrogação daqueles prazos iniciais de 60 dias, de 90 dias para a suspensão contratual, para a redução de jornada, porém, sem a garantia da dotação orçamentária específica para pagamento do benefício emergencial. E aí a gente não pode esquecer que, por meio de decreto, a própria Lei 14.020 trouxe a possibilidade de prorrogação dos prazos dessas medidas que a gente chama medidas de redução e suspensão contratual em até 240 meses, mas com essa inconsistência no sentido de não garantir a dotação orçamentária específica para pagamento do benefício emergencial. A Lei 14.020 disse, olha, pode pactuar a redução, pode pactuar o acordo, mas eu não garanto que terá, a União não garante que terá a dotação orçamentária para pagar o benefício emergencial após um certo prazo. E aí o que aconteceu? Vários acordos foram pactuados no decorrer do ano passado, vários acordos foram de fato legalizados, onde os empregados receberam benefício emergencial. Nós vivenciamos o retorno, a reabertura da atividade econômica. A gente sabe que por volta de setembro, agosto, outubro do ano passado já estava tudo funcionando normalmente na maioria dos estados brasileiros. E quando foi lá para dezembro, para novembro, a gente começou a vivenciar o que o pessoal da saúde chama da segunda onda aí da possibilidade de contaminação pelo coronavírus e a disseminação da doença Covid-19. Aí o que aconteceu exatamente há um ano, há um ano atrás? Exatamente o que aconteceu em março de 2020. Nós vivenciamos um novo lockdown em vários estados brasileiros, onde as atividades econômicas foram, a maioria delas, paralisadas novamente e os empregados foram mandados para casa, em especial aqueles empregados que não tinham condição de ficar no teletrabalho, foram para casa sem a tutela de qualquer acordo de redução de jornada ou qualquer acordo de suspensão contratual. E aí a gente viveu um problema social em março desse ano. Por que a gente conviveu com esse problema? Porque o lockdown em vários estados
foi decretado no começo do ano, em março, sem que tivesse qualquer regulamentação da União, do governo federal, dando esse aporte financeiro por meio do pagamento do benefício emergencial, e esse pessoal foi colocado para casa, em razão do lockdown, e ficou em casa, sem receber benefício emergencial e sem receber pagamento salarial. O Heráclito Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estão acompanhando? O Heráclito está perguntando se travou. Tá bom, imagem e som? Pronto. Bom, pessoal, e aí veio aquela discussão. E durante esses meses de lockdown, sem regulamentação, sem aporte financeiro do governo federal, da União, quem vai pagar a remuneração do empregado? Quem pagaria essa remuneração do empregado? A gente trazendo para o conceito de empregador, conforme a consolidação das leis do trabalho, seria muito fácil concluir que, diante da assunção dos riscos da atividade econômica por esse empregador, caberia ao empregador arcar com esse pagamento salarial durante esse período de lockdown, descoberto pelo aporte financeiro governamental. E claro, em razão disso, para não se onerar ainda mais os empregadores, o governo federal correu com a edição dessas medidas provisórias, 1045 e 1046. Só que o seguinte, a medida provisória 1045, instituindo o novo programa, né, de preservação, programa emergencial para a preservação de renda e emprego, é uma reprodução da medida provisória, com as adequações necessárias, que a gente vai tocar, da medida provisória 936. E a medida provisória 1046 é a reprodução das medidas de combate da medida provisória 927, que não foi convertida em lei. Medida provisória 927 do ano passado. E qual é a diferença? Quais são as diferenças? Quais são as novidades em relação, primeiramente, ao programa emergencial de proteção ao emprego e da renda? Primeiro, pessoal, ponto que eu quero destacar é que pela nova edição do programa, nós temos um tempo determinado de vigência do programa, diferentemente do previsto na medida provisória 936, depois convertida em lei, e aí aumentado esse prazo, né, de vigência por sucessivos decretos. Segundo a medida provisória 1045, a nova edição do programa emergencial possui vigência de 120 dias contados a partir da publicação da medida provisória. Então, ponto 1. Para pactuação de suspensão do contrato de trabalho ou para pactuação de acordo de redução de jornada acompanhada a redução salarial, tem que ser observado o início da vigência da MP, só pode ser pactuado a partir do dia 28 de abril, e existe um prazo regulamentado, e aí o mesmo prazo, tanto para a redução como para a suspensão, de 120 dias de vigência do programa e, por consequência, de vigência desse mesmo pacto. Então, o primeiro ponto que a gente chama a atenção, que eu chamo a atenção em relação à nova regulamentação, à nova edição do programa emergencial, é em relação ao prazo de vigência do programa. Prazo este de 120 dias, contados da publicação da MP, que foi agora no dia 28 de abril.
É claro que eu não estou alheia ao fato de que a própria medida provisória abre brecha para que esse prazo possa ser elastecido por ato do executivo. E aí pode acontecer o que aconteceu com os prazos da Lei 14.020 de 2020. Esse prazo de 120 dias, ele seja elastecido. Mas é bom que, caso isso aconteça, que durante esse elastecimento do prazo, dos acordos de suspensão, de redução do próprio programa emergencial, venha acompanhado de dotação orçamentária específica para garantir o pagamento do benefício emergencial. Parece-me que com essa MP 1045, durante 120 dias, fica garantido o pagamento do benefício emergencial diante da previsão de dotação orçamentária específica. Após 120 dias, caso, por ato do Executivo, o governo federal entenda elastecer esse prazo, tem que haver uma nova dotação orçamentária para garantir o benefício do pagamento emergencial. Não tem sentido a gente pensar num programa de preservação ao emprego da renda sem que haja, pessoal, aí um aporte financeiro para pagamento do benefício emergencial. Vai suspender o contrato de trabalho e não vai ter contraprestação, não vai ter nem uma verba de cunho assistencial, vai mandar o empregado para casa e esse vai ficar sem receber nada, não tem o menor sentido e aí perde, no caso, a finalidade do próprio programa emergencial. Outro ponto que eu queria tocar com vocês é em relação quais os contratos podem ser objeto dessa suspensão contratual e dessa redução da jornada de trabalho acompanhado da redução salarial. No meu entender, só faz sentido a gente, no caso, adotar essas medidas para os pactos vigentes até o dia 27 de abril de 2021. Ora, pessoal, não tem nenhum sentido o empregador estar contratando o empregado hoje, no dia 29, por exemplo, já para ou com a intenção de suspender esse contrato de trabalho ou de reduzir a jornada de trabalho desse empregado. Não tem nenhum sentido o empregador contratar para, no caso, se utilizar de uma das medidas previstas aí no programa, na nova edição do programa emergencial. Então, eu entendo, pessoal, que os pactos de emprego que podem ser objeto do programa, que podem ser objeto de uma suspensão contratual ou de uma redução de jornada acompanhada da redução salarial, eu entendo que tem que ser os pactos vigentes até um dia antes da publicação da medida provisória 1045. E quais foram os institutos que a medida provisória 1045 trouxe? Ela reproduziu aqueles institutos da medida provisória 936 do ano passado, de 2020. Trouxe a previsão de pagamento desse benefício emergencial com recurso da União Federal, trouxe a possibilidade de redução da jornada de trabalho acompanhada da redução salarial e trouxe a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, mediante também, obviamente, o pagamento do benefício emergencial. E o programa é destinado a quem? O programa é destinado aos empregados seletistas, excluídos aí, né, os servidores públicos, excluídos os empregados em órgãos da administração direta e indireta, e excluídos os empregados de organismos internacionais. Então, o público-alvo aqui vai ser o empregado seletista privado, vai ser o empregado doméstico, vai ser o empregado rural que tem o contrato aí anotado, seletista. Esse vai ser
o foco, o típico empregado seletista, né, com a exclusão desses empregados dos órgãos que compõem a administração pública indireta, empregados de empresas públicas e de economia, de empresas públicas e sociedades de economia mista, certo? Bom, pessoal, base de cálculo, né, e percentuais. A gente já viu o prazo, que é a pactuação da redução da jornada de trabalho acompanhada da redução da remuneração. Foi estipulado o prazo de 120 dias, coincidindo com o prazo de vigência do próprio programa. Os percentuais para a redução da jornada de trabalho foram fixados em 25%, 50% e 70%. Significa que, se a jornada de trabalho for reduzida em 25% da carga horária, pode haver uma redução salarial correspondente a 25% do valor da remuneração recebida pelo empregado. Se houver uma redução de 50% da carga horária, a remuneração do empregado pode ser reduzida aí em 50%. E em troca disso, não é uma troca, na verdade é uma compensação financeira de natureza assistencial, ele vai receber o benefício emergencial pago pela União. Então, na hipótese de redução de jornada acompanhada de redução salarial, o empregado, ele não deixa de trabalhar. E isso é importante. Por que isso é importante? Porque a gente não vai estar tratando de um caso de pura e simples suspensão do contrato de trabalho. Significa que, na redução da jornada de trabalho, eu vou continuar contando o tempo de serviço desse empregado e vai continuar incidindo, vai continuar havendo base de cálculo para os recolhimentos de FGTS e de Previdência. Significa dizer que, por ocasião da concessão de férias ou pagamento de 13º salário, este empregado, ele não é afetado. Ele vai gozar das férias normalmente e ele vai receber o 13º salário normalmente na época própria, em razão da redução de jornada acompanhada da redução de remuneração. E por que isso, pessoal? Como eu disse, porque ele continua trabalhando. Então, ele continua recebendo, este empregado, algum valor a título de remuneração do empregador. E essa remuneração, quando há serviço a pagamento, então há a contagem do tempo de serviço e essa remuneração recebida serve de base de cálculo, tanto para os recolhimentos previdenciários como para os recolhimentos fundiários. E esse benefício pago assistencial pela União Federal. A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça, pessoal, é que é um benefício assistencial. Professora, e por que a senhora está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, sendo um benefício assistencial, nunca o benefício emergencial recebido vai se equiparar com o valor da remuneração desse trabalhador. Minha jornada vai ser reduzida. Eu vou receber 50% da minha remuneração. Então, quer dizer que o governo vai pagar o restante da minha remuneração, os outros 50%? Não existe qualquer paridade entre o valor do benefício emergencial e a remuneração recebida pelo empregado cujo pacto de emprego foi objeto de uma redução ou de uma suspensão contratual. Por isso que o benefício é assistencial.
Sendo o pacto objeto de uma redução ou de uma suspensão, nunca o empregado irá receber o valor, isso se a gente pensar associado no valor da remuneração mais o benefício emergencial, ou simplesmente o recebimento do benefício emergencial, nunca o empregado, diante do pagamento dessas duas parcelas, vai atingir o patamar remuneratório que ele vinha recebendo quando prestando serviços normalmente. O benefício emergencial, ele tem como base de cálculo o valor do seguro-desemprego. E vocês sabem que o valor do seguro-desemprego, ele é calculado conforme a média salarial correspondente aos 3 últimos meses laborados, com a incidência aí dos fatores previstos em lei. E existe um teto máximo para pagamento desse seguro-desemprego. Então, se o empregado sofre uma redução de jornada de trabalho em 50%, ele vai receber a cargo do empregador 50% da remuneração, mais a cargo de benefício assistencial 50% do valor do seguro-desemprego. O seguro-desemprego, o valor desse seguro-desemprego a que o empregado teria direito numa rescisão contratual sem justa causa, é que é a base de cálculo, é que vai servir de base de cálculo para o pagamento do benefício emergencial. Se o empregado sofreu uma redução de jornada de 25%, ele vai receber 75% da remuneração pagas pelo empregador, mais 25% do valor que ele teria direito a título de seguro-desemprego numa rescisão contratual sem justa causa. E como é que fica na suspensão contratual? Aí na suspensão contratual, pessoal, isso é típico do Instituto da Suspensão Contratual, não tem prestação de serviços e não tem aí pagamento de remuneração. Na suspensão do contrato de trabalho, isso vem do Instituto. Todas as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho na CLT, qual é a característica da suspensão? Eu não trabalho, eu não recebo. Eu não trabalho, eu não recebo. E não vai ser diferente aqui. Nessa suspensão contratual prevista na medida provisória 1045, o empregado realmente se afasta do posto de trabalho, não há prestação de serviços e não há pagamento de remuneração pelo empregador. A remuneração, ela é substituída pelo pagamento do benefício emergencial pela União. Com base em quê? Com a mesma base de cálculo, com base no valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito no caso de uma rescisão contratual sem justa causa, o que é mais danoso para o empregado. Por quê? Porque, como já dito, o seguro-desemprego ele tem um teto máximo. Então, se o empregado ganhar acima do teto previsto para o seguro-desemprego, ainda assim, a título de benefício assistencial, este empregado vai receber somente o teto previsto para o seguro-desemprego. Tranquilo até aí, pessoal? Casos de redução de jornada pode ser pactuados até 120 dias, coincidindo com o prazo de vigência da própria medida provisória, do próprio programa, da nova edição, e o percentual de redução vai ser o percentual aplicado na base de cálculo, que é o seguro-desemprego, a fim de que seja apurado o benefício emergencial. No caso de suspensão, não há trabalho, não há pagamento de remuneração. E o empregado vai receber o quê? O empregado vai receber apenas o benefício emergencial, de assistência,
correspondente ao valor do seguro-desemprego. Ah, professora, mas tem aquele caso onde as empresas faturam, né, mais do que 4 milhões e 800 mil reais e é prevista uma ajuda compensatória. Sim, existem casos em que há a previsão de ajuda compensatória a cargo do empregador. Porém, pessoal, esses casos, vamos ter em mente, a gente está tratando de empresas muito grandes, faturamento aí de 4 milhões e 800 mil reais. Então, a gente está falando aí de empresas, né, que não compõem a maioria das empresas que nós estamos acostumados a conhecer, a lidar. Então, a regra geral é essa mesmo, substituição da remuneração pelo o pagamento do benefício emergencial, nos casos de suspensão contratual, não havendo paridade com a remuneração, e sim tendo como base de cálculo o seguro-desemprego a que o empregado teria direito na data da rescisão contratual sem justa causa. Pois bem, outro ponto que eu queria abordar com vocês. E como é que é pactuado um acordo de redução de jornada acompanhado de redução salarial, ou como é que é pactuado um acordo de suspensão contratual? E aí nós temos, segundo a medida provisória, duas formas de formalizar esse pacto. Primeiro, pessoal, e isso é bom que seja dito, o pacto é formal. Eu preciso realmente de um acordo formal, seja um acordo individual ou seja um acordo coletivo, cujo os dados vão ser alimentados perante o Ministério da Economia para fins de processamento e pagamento do benefício emergencial. Então, não adianta, por exemplo, de nada o empregado assinar o acordo e o empregador não cadastrar. Não alimentar o sistema no sentido de que aquele contrato está com a jornada reduzida ou com o contrato suspenso. Por quê? Porque o empregado não vai receber esse benefício emergencial. Então, esses acordos, seja de redução ou seja de suspensão, são acordos formais. Acordos formais. E a depender da remuneração que este empregado recebe, essa pactuação pode ser mediante acordo individual ou acordo coletivo. A meu ver, teria sido muito melhor e evitado muito mais problema, e a gente tem como experiência o ano passado, que essa pactuação da redução de jornada e ou da suspensão fosse toda por meio de instrumento coletivo. E a gente sabe, mas tem uma dificuldade de negociar. Tem uma dificuldade, mas essa dificuldade, pessoal, ela está sendo enfrentada por todo mundo e hoje todo mundo está trabalhando dentro dessa dinâmica do telepresencial, do virtual, do online, da aula síncrona, aula assíncrona. Então, nós já estamos adaptados com essa nova forma de trabalho, que valeria também, claro, para uma negociação coletiva, mas não estou alheia ao fato de que a participação da categoria é necessária, mas hoje em dia a gente vê integrantes de categoria profissional, inclusive pessoas mais humildes, que por meio de um celular acessa aí qualquer assembleia, acessa aí qualquer reunião, acessa as audiências que a gente realiza diariamente. Então, o pessoal acessa facilmente por meio de um celular. Hoje em dia, a gente está tendo uma transformação nesse sentido, mas não foi uma opção do legislador. O legislador fez uma opção, né, no sentido de prever a pactuação dessas medidas por meio de acordo individual escrito ou por meio de acordo coletivo. E qual foi o parâmetro que o legislador utilizou para ser adotado uma outra forma de pactuação, a individual ou a coletiva? Lembrando que o contrato, o acordo é um acordo formal. O que o legislador escolheu como parâmetro para definir se a pactuação seria por meio individual ou coletiva, seria com base na remuneração
recebida pelo empregado. Então, para aqueles empregados que recebem até R$ 3.300, a pactuação dessas medidas de suspensão contratual e redução de jornada acompanhada da redução salarial podem ser realizadas mediante acordo individual. Para empregados com valor superior, né, a 3.300, teria que necessariamente a gente pensar numa negociação coletiva limitados àqueles casos onde os empregados, para aqueles empregados que recebem até aí o dobro do valor dos benefícios previstos para o regime geral de previdência social. Então a gente tem aí conforme a remuneração recebida pelo empregado, a definição se a pactuação pode ser mediante acordo individual ou deve necessariamente seguir a modalidade por instrumento coletivo. E aí, pessoal, isso não é o mais importante, a meu ver. Porque o valor da remuneração, vocês conseguem ver na medida provisória, é até 3.300, né? Ou valor superior ao dobro do teto previsto para o regime geral de previdência. O que eu chamo a atenção de vocês é para aqueles casos onde a medida provisória admite a pactuação por acordo individual, o próprio nome já traz, é um acordo individual. É um acordo individual. Então, pessoal, o empregado, ele tem que anuir. Não pode ser uma imposição. Segundo a medida provisória, o acordo individual ele pode ser utilizado para aqueles empregados que recebem valor inferior, igual ou inferior a R$ 3.300. Só que isso é uma opção construída de comum acordo. Não pode ser uma imposição. Se a empresa tem a pretensão de reduzir a jornada ou de suspender o contrato de trabalho, para estes casos, para os casos que os empregados recebem até R$ 3.300, o empregado ele tem que ser consultado. Ele tem que ser consultado. Não pode ser uma imposição. Não pode ser naquela sistemática que a gente viu no ano passado. Chega aqui e assina os papéis. E muitas vezes o empregador nem alimentar os dados do acordo, alimentava no site específico do Ministério da Economia, este empregado nem benefício emergencial aí recebia. Então, para os casos, em especial para todos aqueles empregados que recebem até R$ 3.300, admitindo a MP, a pactuação por meio de acordo individual, o empregado ele tem que saber, ele tem que concordar, ele tem que entender o que é uma medida de suspensão do contrato de trabalho e o que é uma medida de redução de jornada acompanhada da redução salarial. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que não pode ser uma imposição. E isso o empregado tem que saber com antecedência, tem que anuir com antecedência. É um prazo exíguo, é um prazo muito curto, que a medida provisória prevê, mas ele tem que ser notificado, cientificado dessa decisão, do acordo, dos termos do acordo, pelo menos com 2 dias de antecedência, para ele poder manifestar, no caso aí, a sua concordância ou não, certo? Tô vendo aqui que já tem várias perguntas, tá? Vou voltar aqui um pouquinho, vou responder aqui as perguntas em relação a MP 1045 e quero pontuar ainda com vocês alguns dispositivos da medida provisória 1046. Vamos ver aqui. Doutor Oswaldo perguntou, na suspensão do contrato de trabalho, como fica? Na suspensão, não há trabalho,
não há pagamento de remuneração, pode ser pactuada pelo prazo de até 120 dias e o empregado vai receber o benefício emergencial pago pela União Federal, correspondente ao valor do seguro-desemprego que ele teria direito no caso de uma rescisão contratual sem justa causa. O doutor Fernando está sugerindo que seria bom colocar essa live no Hotmart. Tem como colocar a live no curso? Uma atualização, hein? A live ela vai ficar no perfil, não se preocupem. A live vai ficar no perfil, não se preocupem, vai estar disponível lá para vocês poderem acompanhar. E para os inscritos no canal do Telegram, eu preparei um material específico acerca da MP 1045. Então, logo depois da live, o administrador vai estar colocando, disponibilizando o material aí no canal do Telegram, tá certo? O Hamilton está perguntando se eles pactuaram a redução de 50%, como fica a redução a título de salários. Hamilton, ano passado saiu uma regulamentação no sentido de que o valor das férias e o valor do 10º não seriam, no caso, impactados em razão da redução de jornada e da redução de salário. Então, teve uma regulamentação específica dizendo que na época própria das férias e do 13º, o empregado receberia a remuneração integral. Até porque o pagamento do 10º fica para o final do ano. E as férias dependem do período concessivo. Então, é garantida essa integralidade. Deixa eu ver aqui mais. O doutor Carlos está perguntando, essa pergunta é muito pertinente. A suspensão, ela pode ser fracionada ou alternada com a redução salarial? Doutor Carlos, dentro desse prazo de vigência do programa emergencial, se esse prazo não for elastecido, o empregador ele pode estar combinando essas medidas, assim eu entendo, mas de forma sucessiva. Como? Eu vou pactuar inicialmente uma suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. Então, durante 60 dias, o contrato vai estar suspenso. Após o término dessa suspensão, há uma nova pactuação da redução de jornada acompanhada da redução salarial, mas é um novo acordo, é um novo pacto que demanda, no caso, um novo registro lá perante o Ministério da Economia para fins de alteração do valor do pagamento do benefício emergencial. A medida provisória, ela não fala em prorrogação do acordo de suspensão ou do acordo de redução, mas a medida provisória admite a pactuação sucessiva. Eu entendo que é da seguinte forma: se o empregador optou por uma suspensão de 30 dias e após esses 30 dias ele quer continuar com a suspensão, eu não tenho a possibilidade de prorrogação do contrato que já estava vigente, mas eu tenho a possibilidade de fazer um novo acordo, pactuando uma nova suspensão por mais 30 dias, por mais 60 dias, desde que não ultrapasse os 120 dias. Repito, a medida provisória não fala em prorrogação de acordo de suspensão ou de acordo de redução, mas a medida provisória fala em acordos sucessivos, o que nos traz, este entendimento no sentido de que podem ser pactuados mais de um acordo de forma sucessiva, mas para cada novo acordo, observado esse prazo de 120 dias, haja um novo cadastro perante o órgão competente. A medida provisória também abre espaço para que ato do executivo venha regulamentar, e aí será mediante decreto, a própria medida provisória. Então, pode ser
que no decreto tem essa previsão da prorrogação, mas por enquanto, é possível acordos sucessivos, mas cada acordo a gente tem que enxergar como um acordo autônomo, certo? E pode combinar as medidas. Pode primeiro pactuar a suspensão, depois a redução, e desde que seja observado o prazo inicial aí previsto para a vigência do programa de 120 dias. O doutor Canizete está perguntando como ficam as férias e décimo, tanto para a redução como para a suspensão. Ora, pela lógica da redução, como há prestação de serviços, há a contagem do tempo de serviço normalmente para fins de férias. A gente já viu, inclusive, coincidência da contribuição previdenciária. Mas na suspensão não há trabalho. Não há trabalho, não há contagem de tempo de serviço, porque eu não tenho base de cálculo para recolhimento previdenciário. E aí o que a própria medida provisória autoriza? Autoriza que o próprio empregado ele faça o recolhimento previdenciário como se fosse um segurado facultativo. Mas aí é uma opção que a medida provisória dá, transferindo para o empregado que já está com o contrato suspenso, que já sofreu uma redução na sua verba de subsistência. É uma situação totalmente anômala. No caso, facultando esse empregado que ele ainda venha a recolher a parte previdenciária dele para fins de contagem de tempo de serviço, se ele quiser, como facultativo. Então, a medida provisória, ela meio que, para contar esse tempo de serviço do empregado durante a suspensão do contrato, meio que cria um ônus financeiro a mais para o empregado que já está com o contrato suspenso. Mas a lógica é essa. Na suspensão não há trabalho, não há pagamento de remuneração, não há contagem de tempo de serviço e o empregador ele não tem que recolher, porque não teria base de cálculo para tanto, nem FGTS e nem a contribuição previdenciária, sendo autorizado ao empregado que, assim quiser, recolher essa contribuição a título de segurado facultativo. Vamos ver aqui. A Yali está perguntando se a empregada doméstica também tem direito. Sim, também a empregada doméstica, ela também é beneficiária da nova edição do programa emergencial, sim, Yali. Vamos ver aqui. O Rodrigo está perguntando, professor, a dedução do banco de horas negativo pode ser compensado na rescisão em valor superior a uma remuneração? Rodrigo, eu entendo que não. A norma prevista no artigo 477, que limita qualquer compensação ou dedução ao valor de uma remuneração do trabalhador, é uma norma congente e não tem como ser feita essa compensação do saldo devedor pelo empregado das horas regulamentadas, né, no banco de horas, numa rescisão contratual. Eu entendo que não. A Cristiane está perguntando, pode ser suspenso o contrato de trabalho do aprendiz que faz aulas ou ele não sofrerá prejuízo no curso? No curso, Cristiane, se ele continua frequentando nessa modalidade online, não tem nada a ver com o emprego dele na empresa. A gente tem que entender que o aprendiz, ele é um empregado seletista, regulamentado, na própria consolidação das leis do trabalho, e aí a gente tendo com esse viés, com essa finalidade, né, de que ele é um empregado com carteira assinada, com os mesmos benefícios do empregado seletista, ele pode, no caso, ser alcançado por essa medida, né, pelo programa, pela medida do programa aí emergencial, mas ele não terá prejuízo na frequência do curso, porque o curso, nessa modalidade telepresencial, ele pode continuar frequentando normalmente o curso. Agora, como vai compatibilizar isso, ou se dar para compatibilizar o ensino teórico com o prático,
Aí é que a gente, né, vai ter que ver se ele fica só com a modalidade teórica, depois ele no caso, né, mais na frente, depois do período de suspensão, ele consegue associar a prática. A medida provisória, ela não é específica, ela não traz previsão de que não seja aplicada ao aprendiz. O aprendiz, o contrato é seletista. Ele é um contrato diferenciado porque ele é um contrato por prazo determinado, né? Mas é um empregado seletista. Deixa eu ver mais aqui. Aí o Rodrigo está perguntando das férias coletivas de mais de 30 dias, né? Altera o período concessivo, o aquisitivo, a gente vai chegar lá, tá, Rodrigo? A suspensão pode iniciar no dia 1º de maio, Cristiane? Pode iniciar no dia 1º de maio, mas tem que observar o prazo de 120 dias previstos para de vigência da edição do programa. Então, se vai iniciar no dia 1º de maio, você não vai poder pactuar por mais 120 dias, vai ter que adequar aí em relação ao início da vigência do programa, que foi no dia 28 de abril. Vai poder pactuar por 60 dias, por 90 dias, né? Vai ter que fazer aí a contagem de quando o fim da vigência dessa nova edição do programa emergencial, mas pode sim. Pode ser também que por ato do executivo seja prorrogado o prazo de vigência do próprio programa. Bom, pessoal, e aí eu já vi que o Rodrigo já começou a perguntar, né, das férias coletivas, né, algumas perguntas já inerentes à medida provisória 1046. A medida provisória 1046, pessoal, basicamente é a reprodução, como eu disse, da medida provisória 927. E essa medida provisória 1046, ela dá uma nova roupagem a velhos institutos. Que velhos institutos? Teletrabalho, concessão de férias, férias coletivas, antecipação de feriados, ou seja, institutos que nós já conhecíamos, mas a medida provisória ela vem suavizando os requisitos já regulamentados na CLT para a utilização desses institutos. Se você for pensar em férias coletivas, tem lá na consolidação das leis do trabalho, o prazo, a forma, o fracionamento, a necessidade de comunicação sindical. Se você for pensar no teletrabalho, tem lá na CLT a necessidade do comum acordo, a possibilidade regulamentada do retorno presencial, a possibilidade da previsão contratual em relação aos custos, né, de toda a questão do recurso tecnológico a ser usado para o empregado. Se você pensar na concessão das férias individuais, está lá na CLT, regulamentação do período aquisitivo, do período concessivo. E a medida provisória 1046, ela veio tratar desses institutos que nós já conhecíamos, mas suavizando os requisitos legais para a utilização desses institutos. E, pessoal, a novidade trazida pela medida provisória 1046, primeiro também em relação à vigência. Prazo de vigência das medidas previstas para enfrentamento dessa crise trazida aí por conta da disseminação do coronavírus, também de 120 dias. Então, se vai adotar alguma das medidas previstas na medida provisória 946, tem que observar o prazo de 120 dias contados também da publicação da respectiva medida provisória. E aí, pessoal, primeiro ponto, lá trata do teletrabalho. O teletrabalho, segundo a medida provisória, pode se dar por ato unilateral do empregador. Pode se dar por ato unilateral do empregador, não autorizando o empregado o direito de recusa, né, quanto à adoção do teletrabalho, diferentemente do que está lá na CLT, que prevê aí o comum acordo. Então, em relação ao teletrabalho, pode ser uma medida impositiva do empregador, pode ser uma medida que decorre, né, segundo a medida provisória, vai decorrer de um ato unilateral do empregador,
cabendo aí no caso apenas o empregado aquecer e se submeter a essa dinâmica do teletrabalho. Em relação ao teletrabalho, vem regulamentada a questão da previsão contratual em relação aos custos operacionais desse teletrabalho. Como é que vai ficar aí no caso? Quem é que vai arcar com esse ônus financeiro? A gente sabe que esse ônus financeiro da aparelhagem deve ser para o empregador. Isso aí ele reproduziu, tirando essa questão do prazo de 120 dias, a MP 1046 reproduziu, que estava lá na medida provisória 927, e reproduziu também, pessoal, a possibilidade da concessão das férias, da antecipação das férias individuais e da concessão de férias coletivas. Também reproduzindo o que estava lá na MP 927. E aí a gente torna a conversar sobre um problema, né, em relação ao instituto dessas férias individuais. A MP 946, ela autoriza a antecipação de férias, ainda que o empregado não tenha completado o período aquisitivo. Ora, pessoal, o empregado só passa a ter o direito às férias, ao gozo de férias, se ele completa o período aquisitivo. Se ele não completa o período aquisitivo, ele ainda não adquiriu o direito. Eu pergunto para vocês como é que o empregado vai gozar de um direito que ele ainda não tem. Eu acho que o legislador não pensou nisso, esse legislador emergencial. Como é que o empregado vai antecipar o gozo de umas férias, cujo período aquisitivo ainda não se completou, referente ao direito que ele ainda não adquiriu? Ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. Outra coisa, desde o ano passado, que esses períodos aquisitivos não completados já poderiam ser antecipados a título de férias. Isso pode levar a uma situação onde o empregado já gozou férias 2, 3 anos passados, mais 2 esse ano. Pode levar a uma situação que o empregado passe 5, 6 anos, se a gente voltando para uma condição regular, sem usufruir de férias, frustrando o direito fundamental do trabalhador previsto no artigo 7º da Constituição Federal, direito ao gozo anual de férias. Todo ano ele tem que tirar férias. Se eu antecipo as férias e ainda referente ao período aquisitivo não completado, eu vou estar retirando mais na frente o direito desse empregado à implementação do direito fundamental previsto no artigo 7º da Constituição. Então, me parece, pessoal, totalmente incompatível, inconstitucional. Eu sei que isso tem que ser suscitado pela via processual correta, mas me parece totalmente incompatível com o próprio Instituto das Férias, a definição do descanso a título de férias, a finalidade desse descanso, a antecipação de período de gozo de férias relativo aí a período aquisitivo ainda não consumado. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. E isso por ato unilateral do empregador. O empregado, ele não precisa concordar. Aí você vai colocar o empregado por ato unilateral em casa durante um lockdown, durante uma pandemia. Qual é o benefício que você está trazendo para a saúde do trabalhador? Ainda postergando o pagamento do terço, viu? Que o terço das férias, 1/3 da remuneração a mais das férias, ele fica postergado para a época do pagamento do 13º salário, que é lá para dezembro. Então, me parece que essa opção para preservar o emprego é uma opção que é totalmente incompatível com o próprio Instituto das Férias, bem como com o direito constitucional previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Outro problema, férias coletivas. Férias coletivas. O Rodrigo até já antecipou aqui, né, em relação a férias coletivas acima de 30 dias. O gozo anual, Rodrigo, é de 30 dias. 30 dias por ano, conforme regulamentado na consolidação das leis do trabalho. E as férias coletivas, né,
possuem também uma finalidade legal. Qual é a finalidade legal? É que em determinadas épocas, diante da menor atividade, menor volume da atividade econômica, todos os empregados gozem dessas férias ao mesmo tempo. Mas para isso eu preciso de uma intervenção sindical, eu preciso que isso seja negociado para esse corpo de empregados, seja comunicado ao respectivo sindicato da categoria. Então, me parece que a adoção de férias em período superior a 30 dias também é incompatível com a legislação vigente. E eu vejo o problema maior ainda é a concessão de férias coletivas por ato unilateral do empregador sem qualquer intervenção sindical. E podendo fracionar essas férias coletivas do jeito que quiser, do período que quiser, porque as limitações em relação ao fracionamento previsto na CLT não são aplicáveis aqui, né, segundo a medida provisória 1046. Então, também vejo um problema quanto à adoção dessa dinâmica das férias coletivas. E, pessoal, o que chamou a atenção, né, e que realmente eu vejo como um problema grave, é a suspensão da obrigatoriedade da realização de exames periódicos dos empregados que estão em teletrabalho. Nós estamos vivenciando, pessoal, essa condição de teletrabalho desde o ano passado. Já está tudo bagunçado. Por conta da medida provisória do ano passado, muita gente foi colocada no teletrabalho e nunca voltou. E isso aí nunca foi ajustado. Isso aí nunca foi objeto de pactuação. Por quê? Porque o que autorizou ano passado a inclusão desse pessoal no teletrabalho por ato unilateral do empregador foi a medida provisória. Quando a medida provisória perdeu a vigência, quando ela foi, no caso, não foi convertida em lei, o que tinha que acontecer? Ou os empregados voltarem, ou o empregador fazer um pacto com o empregado de comum acordo para regularizar a situação do teletrabalho. E isso aí, na maioria dos casos, não foi feito. E agora, com a medida provisória 1046, né, ressurgiu essa possibilidade do empregador por ato unilateral colocar de novo esse pessoal teletrabalho, que foram e nunca voltaram, isso nunca foi regulamentado, assim, nunca foi objeto de acordo para verificar a situação do pessoal, se ia ficar mesmo teletrabalho. O pessoal foi ficando no teletrabalho. E agora, com a medida provisória 1046, foram suspensos os exames periódicos, no que tange, né, a saúde do trabalhador, desse pessoal colocado no teletrabalho. E o que nós estamos vivenciando, pessoal, em relação a esse pessoal que foi colocado no teletrabalho, é o adoecimento de diversas formas. A gente tem a questão do adoecimento psíquico, a gente tem aí empregados com depressão, síndrome do pânico. A gente tem empregados adoecendo também no físico, com as lombalgias, ler, dor. E, né, segundo a MP 1046, agora do dia 28, com vigência a partir do dia 28, me parece que o empregado que está no teletrabalho fica sem qualquer tutela no que tange a sua saúde, uma vez que passa a não ser fiscalizado pelo empregador, passa a não ser submetido a esses exames periódicos, o que pode causar grave dano aí para este empregado. Esses são alguns pontos da medida provisória 1046 que eu gostaria, na verdade, de relembrar com vocês. E por fim, pessoal, ponto crucial que as medidas provisórias tratam, e a gente tem que acabar com essa discussão, é que em relação à pandemia não é aplicável o artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho. Vamos parar de justificar as rescisões contratuais em razão da pandemia com base no fato do príncipe. Então, as medidas provisórias, a própria lei já dizem, né, que não, no caso, não se pode
motivar a rescisão contratual durante a pandemia com base no artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata aí do fato do príncipe. Ah, professora, então eu posso justificar com base em força maior? Vamos analisar. Por quê? Porque para aplicar a força maior, a gente tem que ver os requisitos previstos no artigo 502 da Consolidação das Leis do Trabalho. O estabelecimento fechou, encerrou as atividades econômicas, o setor que ele trabalhava, a filial foi extinta, essa situação fática, ela vai importar para a gente concluir se de fato, pode ser essa rescisão qualificada como um caso de força maior ou não. Também não são todos os casos que a gente vai conseguir qualificar essas rescisões contratuais durante a pandemia como sendo casos de força maior. O fato do príncipe não é força maior, vai depender aí da atividade, da situação fática naquele caso aí em concreto. Vamos ver aqui, E o banco, doutor Oswaldo, tá perguntando, e o banco de horas negativo, outra medida prevista, esse ponto foi importante, doutor Oswaldo, outra medida prevista é a instituição de banco de horas em benefício do empregador. Se a gente pensar, pessoal, durante um prazo de 120 dias, o empregado, ter essas horas a serem compensadas em banco de horas no prazo de 18 meses, a gente está pensando aí em 1 ano e meio o empregado prestando hora extra, pagando esse banco de horas instituído durante esse período de 120 dias, com base nessa medida provisória 1046, indo de encontro toda aquela discussão que nós tivemos quando da instituição da lei do banco de horas de 12 meses, que já era muito prejudicial ao empregado, que 12 meses era muito tempo, que era inconstitucional, que era uma compensação de jornada que traz prejuízos à saúde do trabalhador. Imagina um banco de horas impagável, a depender do período em que o empregado, do tempo que o empregado passa em casa recebendo salário. Imagina um banco de horas aí impagável durante um prazo de 18 meses. Se 12 meses, doutor Oswaldo, já era muito tempo para banco de horas, imagine 18 meses e imagine sendo o empregado o devedor das horas do banco de horas e não o beneficiário. Isso sem intervenção, sem tutela sindical. E se ele vier acumulando com o banco de horas de 2020, ele ainda nem acabou de pagar o do ano passado e já vai ser devedor desse próximo período de 120 dias previsto na medida provisória 1046 e ele não vai conseguir pagar nunca essas horas. Vai virar escravo, doutor Oswaldo? O Isaac está perguntando, se ele não está em período aquisitivo, for demitido antes de ter o período aquisitivo realmente, como ficam os pagamentos das férias, Esse é outro ponto, o Isaac. Como ele já recebeu por um direito que ele sequer tinha, que ele não tinha adquirido, eu entendo que o valor pode ser compensado na rescisão, mas vai encontrar a limitação do artigo 477 da Consolidação da Lei do Trabalho. Essa compensação só vai poder ser de, no máximo, o valor correspondente a uma remuneração do trabalhador. O cara já, o empregado, ele já gozou de férias, vamos supor, dos anos de 2021 e 2022. Aí, quando é do final de 2020, ele é demitido. Ele já recebeu por essas férias. E aí, é ele que, no caso, não teria nem direito nem a de 2022 e talvez nem a de 2021. Como é que o empregador vai se compensar disso? Na rescisão, é limitado qualquer compensação ao valor de uma remuneração do respectivo empregado. É outro problema que essa dinâmica traz. Deixa eu ver mais aqui. A doutora Raniele está dizendo que o empregado vai trabalhar por anos sem férias, pagando esse banco de horas. É uma problemática danada.
Professora, que impacto as medidas terão no imposto de renda? Houve o diferimento, doutora Denise, no pagamento do FGTS, ficou postergado, mas em relação ao imposto de renda, também houve uma postergação do valor, né, do valor a ser informado, que deveria ter sido agora, no final de abril, e ele foi para julho agora, essa postergação. Mas não houve redução de alíquota, não houve dispensa de pagamento. Em relação aos empréstimos, né? Houve também um diferimento de pagamento de empréstimo, mas a tributação ela continua incidindo, normal, mas de forma diferida. Foi colocada para frente o pagamento de alguns tributos. Também a previsão está na própria medida provisória. O doutor Rodrigo está comentando suspensão de periódico, demissão, após demissão, descobre que o empregado estava doente quando da demissão. Se o empregado estava doente no ato da rescisão contratual, né, se isso é provado, se isso é um acidente de trabalho, ou se ele estava, né, recebendo algum auxílio-doença, doutor Rodrigo, é lógico que essa rescisão contratual não vai produzir efeito. Certo? Se o empregado ele está recebendo benefício previdenciário e é demitido, o contrato está suspenso. Não tem como ser produzido efeito jurídico a essa rescisão. Ou se ele é demitido estando doente por conta de um acidente de trabalho, a gente sabe, por exemplo, que ele tem direito à reintegração. Deixa eu ver aqui mais. Tem bastante pergunta. É um tema muito polêmico, né? Aí o doutor Jean está colocando, e se a MP não for convertida em lei, esse acordo de compensação de horas individual no período de 18 meses também não ficaria irregular e voltaria aos 6 meses após o fim da medida provisória, é outro problema. Quando a medida provisória não é convertida em lei, as relações regidas, né, ficam restritas ao prazo de vigência da medida provisória. Mas como durante a medida provisória se foi feito um acordo escrito individual para essa compensação de 18 meses, eu acredito, eu entendo que não vai ter impacto se o acordo foi feito, foi assinado, o empregado já sabia que ia assumir essa obrigação, o impacto que tem é que ele não pode ser renovado. Mas aí produziu efeito jurídico ali interpartes. É por isso que a própria MP prevê que esse acordo seja individual. E aí o acordo em si, né, o contrato é lei entre as partes. Bom, pessoal, eu sei que o tema é muito polêmico. Existem vários outros aspectos dessa medida provisória, né? Tanto da 1045 como da 1046 que a gente tem que abordar. A gente tem que ficar observando que possivelmente vai sair um decreto regulamentando esses institutos. Então, a gente tem que estar antenado ao conteúdo desse decreto, no tocante à prorrogação dos prazos, à prorrogação das medidas, da extensão, né, das medidas ao aprendiz ou não. Pode ser que isso venha regulamentado no decreto, como foi, né, como a gente vivenciou no caso do ano passado em relação às medidas provisórias 936 e 927, certo? Mas o que nós temos hoje agora, é só o texto da MP 1045, 1046, reproduzindo aqueles institutos da MP 936 e 927, em especial com essa nova edição, esse novo formato durante um prazo de vigência limitado, 120 dias. Qualquer novidade, eu tenho um compromisso aqui com vocês, a gente está abordando as novidades, as novas regulamentações, os decretos, tá? Eu vou abrir também amanhã uma caixinha de dúvidas no Stories, então, acerca dessa temática, vocês podem estar dando uma lidinha nas medidas provisórias, amanhã posta qualquer dúvida por meio do Stories, eu vou estar respondendo, e o material que eu compilei referente à medida provisória 1045 vai estar disponível por meio do canal do Telegram, tá certo? Para quem está cadastrado aí no canal, tá bom? Pessoal, agradeço aí a companhia, um excelente
finzinho de noite para todo mundo. Vamos ver como as coisas se comportam. Por aqui estou sempre acompanhando, com o compromisso de estar sempre passando esse conteúdo para vocês. Um conteúdo totalmente compromissado com a qualidade acadêmica. Então, fiquem tranquilos que qualquer novidade eu estarei informando, tá bom? Confiram lá no Telegram depois o material e dúvidas a partir de amanhã eu estarei respondendo por meio da caixinha de perguntas nos stories, tá bom? Obrigado, boa noite, até a próxima!